O Príncipe Cruel de Holy Black. Afie sua lâmina, proteja seu coração. Claro que quero ser como eles. Eles são lindos como lâminas forjadas em fogo divino. Vão viver para sempre. E Cardan é ainda mais bonito que o restante. Eu o odeio mais do que a todos os outros. Eu o odeio tanto que às vezes, quando olho para ele, mal consigo respirar. Para Cassandra Clare, que finalmente foi seduzida pelo reino das fadas. Livro 1. Crianças nascidas como prole de fada nunca precisam de roupa nem nada, nunca desejam comida e folgueira, sempre têm o que seu coração anseia. Bolsos cheios de ouro a tilintar, com 7 anos vão se casar. É direito de toda criança fada ter dois pôneis e 10 ovelhas malhadas. Todas têm casas com teto e piso, feitas de tijolos ou pedras de granito liso. Elas vivem de cerejas, correm soltas pela mata. Eu adoraria ser filho de fada. Robert Graves, I'd love to be a fearless child. Prólogo. Em uma sonolenta tarde de sábado, um homem vestindo um casaco escuro e comprido hesitou na frente de uma casa numa rua arborizada. Ele não tinha estacionado seu carro nem ido de táxi. Nenhum vizinho vira andando pela calçada. Ele simplesmente apareceu, como se estivesse dado um passo entre uma sombra e outra. O homem andou até a porta e levantou o punho para bater. Dentro da casa, Judy estava sentada no tapete da sala de estar comendo palitinhos de peixe empanado, murchos por causa do micro-ondas e mergulhados em uma poça de ketchup. Sua irmã gêmea, Taryn, cochilava no sofá, encolhida sob um cobertor, o polegar enfiado na boca manchada de ponche de frutas. E do outro lado do sofá, a irmã mais velha delas, Vivienne, encarava a tela da televisão, o olhar esquisito de pupilas partidas grudado no desenho do rato que fugia do gato. Ela riu quando pareceu que o rato seria comido. Vivienne era feito as outras irmãs mais velhas, mas como Judy e Taryn, de 7 anos, eram idênticas, com os mesmos cabelos castanhos ondulados e rostos de queixo fino, elas também se tornavam diferentes. Para Judy, os olhos de Vivi e as pontinhas levemente peludas de suas orelhas não eram muito mais estranhos do que ser a imagem espelhada de outra pessoa. E se Judy reparava no modo como as crianças do bairro evitavam Vivi, ou como os pais cochichavam de maneira preocupada a respeito da garota, ela não achava que fosse algo realmente importante. Adultos viviam preocupados, sempre sussurrando. Taryn bocejou e se espreguiçou, apertando a bochecha do joelho de Vivi. O sol brilhava lá fora, queimando o asfalto da entrada das casas. Motores de cortadores de grama zumbiam e crianças brincavam em piscinas de quintal. O pai das garotas estava no barracão do jardim, onde havia uma pequena oficina. A mãe estava na cozinha, fazendo hambúrguer. Tudo estava um tédio. Tudo estava bem. Quando a batida soou, Judy pulou para atender. Esperava que fosse uma das garotas da casa da frente querendo jogar videogame ou convidá-la para nadar depois do jantar. O homem alto estava sobre o capacho, olhando para ela. Usava um casaco marrom de cor apesar do calor. Os sapatos tinham solado de prata e fizeram um som seco quando ele pisou na entrada. Judy olhou para o rosto mal barbeado e tremeu. Mãe! Gritou. Mãe! Tem uma pessoa aqui! A mãe veio da cozinha, secando as mãos na calça jeans. Quando viu o homem, ficou pálida. Vá para o carro. Digo, para o quarto. Ordenou a Judy com a voz assustada. Agora! De quem essa menina é filha? Perguntou o homem apontando para ela. A voz tinha um sotaque estranho. Sua? Dele? De ninguém. A mãe nem olhou na direção de Judy. Ela não é filha de ninguém. Isso não era verdade. Judy e Taryn eram idênticas ao pai. Todo mundo falava isso. Ela deu alguns passos na direção da escada, mas não queria ficar sozinha no quarto. Vivi, pensou Judy. Vivi vai saber quem é o homem alto. Vivi vai saber o que fazer.
mas Judy não conseguia se obrigar a dar mais um passo. Eu já vi muitas coisas impossíveis, disse o homem. Já vi a bolota antes do carvalho, já vi a fagulha antes da chama, mas nunca vi uma mulher morta viver. Uma criança nascida do nada. A mãe pareceu não ter palavras. Seu corpo estava vibrando de tensão. Judy queria segurar a mão dela e apertar, mas não ousava. Duvidei de Balek quando ele me contou que eu nunca encontraria você aqui. Disse o homem, a voz mais suave agora. Os ossos da mulher mundana e da criança natimortas nos restos queimados da minha propriedade foram convincentes. Tem ideia do que é voltar da batalha e encontrar sua esposa morta, seu único herdeiro com ela? Encontrar sua vida reduzida a cinzas? A mãe balançou a cabeça, não como se estivesse respondendo, mas como se estivesse tentando afastar as palavras. Ele deu um passo em sua direção e ela deu um passo para trás. Havia algum problema na perna do homem alto. Ele se movimentava com rigidez, como se estivesse sentindo dor. A luz era diferente do saguão de entrada e Judy conseguia notar o tom esverdeado esquisito na pele dele. O jeito como os dentes inferiores pareciam grandes demais para a boca. Ela também notou que os olhos do homem eram iguais aos de Vivi. Eu nunca seria feliz com você, disse a mãe. Seu mundo não é para pessoas como eu. O homem alto a olhou por um longo momento. Você fez um voto, disse ele por fim. Ela empinou o queixo. E renunciei a ele. O olhar do homem foi para Judy e sua expressão ficou mais dura. O que vale a promessa de uma esposa mortal? Acho que tenho minha resposta. A mãe se virou e, ao perceber o olhar dela, Judy correu para a sala. Taryn ainda estava dormindo. A televisão ainda estava ligada. Viviane ergueu os olhos, o rosto felino semicerrado. Quem está na porta? Perguntou ela. Houve uma discussão. Um homem assustador, respondeu Judy sem fôlego, embora mal tivesse corrido. Seu coração estava em disparada. Temos que subir. Ela não ligava que a mãe só tivesse dito para ela subir. Não subiria sozinha. Com um suspiro, Vivi saiu do sofá e acordou Taryn. Sonolenta, a gêmea de Judy a seguiu pelo corredor. Quando correram em direção aos degraus apertados, Judy viu seu pai entrando vindo do jardim. Segurava um machado, feito para ser uma réplica quase exata de outro que ele estudara no museu na Islândia. Não era incomum vê-lo com um machado. Ele e os amigos gostavam de armas antigas e passavam bastante tempo falando sobre cultura material e projetando lâminas fantásticas. Na verdade, o que parecia estranho era o jeito que ele segurava a arma, como se fosse... O pai lançou o machado na direção do homem alto. Ele nunca havia nem levantado a mão para Judy e as irmãs, nem mesmo quando elas se metiam em encrencas grandes. Ele não machucava ninguém. Era incapaz disso. E ainda assim, o machado passou pelo homem alto e acertou a soleira da porta. Taryn deu um gritinho e tapou a boca com a mão. O homem alto sacou uma lâmina curva que estava escondida sobre o casaco de couro. Uma espada, tipo aquelas das histórias de aventura. Seu pai estava tentando soltar o machado da moldura da porta quando o sujeito lhe cravou a lâmina na barriga, empurrando para cima. O som foi de palito se quebrando e um urro animalesco. O pai caiu no tapete da entrada, sobre o qual a mãe sempre reclamava quando as meninas sujavam de lama. O tapete estava ficando vermelho. A mãe gritou, Judy gritou, Taryn e Vivi gritaram. Todo mundo parecia estar gritando, menos o homem alto. Vem aqui, disse ele olhando diretamente para Vivi. Seu monstro! Gritou a mãe, correndo para a cozinha. Ele está morto! Não fuja de mim, disse o homem para ela. Não depois do que você fez. Se fugir de novo, eu juro que... Mas ela fugiu. E estava quase virando no corredor quando a espada a acertou nas costas, derrubando-a no linóleo, os braços jogando os ímãs da geladeira no chão. O cheiro de sangue fresco estava denso no ar feito metal úmido e quente, como as esponjas que a mamãe usava para limpar a frigideira quando alguma coisa grudava. Judy avançou para o homem e começou a socar seu peito, a chutar suas pernas. Ela sequer conseguia sentir medo. Aliás, nem sabia dizer se estava sentindo alguma coisa. O homem não deu atenção a Judy. Por um longo momento, simplesmente ficou ali parado, como se não conseguisse acreditar no que tinha feito, como se desejasse voltar atrás 5 minutos.
Em seguida, se apoiou em um dos joelhos e segurou os ombros da menina. Ele prendeu os braços de Judy junto ao corpo para que ela parasse com os golpes, mas sequer olhou em sua direção enquanto fazia isso. O olhar dele estava grudado em Vivienne. Você foi roubada de mim, disse o homem. Vim levá-la para seu verdadeiro lar em Elfhame, debaixo da colina. Lá você será rica de maneira inimaginável. Lá vai estar com sua espécie. Não, respondeu Vivi, a voz melancólica. Eu não vou a lugar nenhum com você. Eu sou seu pai, revelou ele, a voz dura sumindo como o estalo de um chicote. Você é minha herdeira e sangue do meu sangue, e vai me obedecer quanto a isso, assim como me obedecerá quanto a qualquer outro assunto. Ela não se mexeu, mas contraiu o maxilar. Você não é o pai dela! Gritou Judy para o homem. Ainda que ele e Vivi tivessem os mesmos olhos, ela não se permitiria acreditar. Ele apertou mais os ombros da garota, que emitiu um som constrito e agudo, mas permaneceu encarando com uma expressão desafiadora. Já tinha vencido muitas competições de encarar. O homem afastou o olhar primeiro. Ele encarava o matarim de joelhos, chorando e sacudindo a mãe como se tentasse acordá-la. A mulher não se mexia. Sua mãe e seu pai estavam mortos. Eles nunca se mexeriam de novo. Eu odeio você, proclamou Vivi para o homem alto, com uma ferocidade que orgulhou Judy. Vou odiar você para sempre, juro que vou. A expressão pétrea do homem não mudou. Ainda assim você vem comigo. Prepare as pequenas humanas. Pegue poucas coisas. Vamos partir antes do escurecer. Viviane empinou o queixo. Não mexa com elas. Se tiver que me levar, tudo bem, mas não mexa com elas. Ele encarou Vivi e riu com deboche. Você protegeria suas irmãs de mim, é? Diga-me, então para onde você as levaria? Vivi não respondeu. Elas não tinham avós nem um familiar vivo. Não que soubessem, pelo menos. Ele olhou para Judy mais uma vez, soltou seus ombros e ficou de pé. Elas são prole da minha esposa e assim minha responsabilidade. Posso ser cruel, um monstro e um assassino, mas não fujo das minhas responsabilidades. E você também não deveria fugir das suas, não como irmã mais velha. Anos depois, quando Judy repassava os acontecimentos, ela não conseguia se lembrar da parte em que fizera as malas. O choque parecia ter apagado aquela hora completamente. De algum modo, Vivi deve ter encontrado bolsas guardados livros e brinquedos favoritos das três, junto com fotografias e pijamas e casacos e camisas. Ou talvez Judy tivesse feito a própria mala. Vivi nunca soube dizer com certeza. Não conseguia imaginar como fizeram as malas com os corpos dos pais esfriando no andar de baixo. Não conseguia se lembrar de como se sentiram e, conforme os anos foram passando, não conseguia se obrigar a sentir de novo. O horror daqueles assassinatos foi se apagando com o tempo. Suas lembranças do dia ficaram indistintas. Um cavalo negro pastava no gramado quando elas saíram. Os olhos do bicho eram grandes e suaves. Judith teve vontade de abraçá-lo e de encostar o rosto na crina sedosa. Mas antes que pudesse fazê-lo, o homem alto a posicionou na cela com Tari, manuseando-as feito bagagem e não como crianças. Colocou Vivi sentada atrás dele. Segurem-se, ordenou. Judy e suas irmãs choraram durante todo o caminho até o reino das fadas. Capítulo 1. No reino das fadas não há palitinhos de peixe empanado, ketchup ou televisão.